Olá, meu nome é Ruth e com participação de Felipe. Hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo. Venha conhecer a história conosco. O movimento conhecido como Iluminismo foi um influente processo cultural, social, filosófico e político que tem suas origens ainda no século XVII. Com a Revolução Científica, possibilitada pela pesquisa efetuada por nomes como René Descartes e Isaac Newton, mas se desenvolveu plenamente apenas durante o século seguinte. Por tal motivo, os anos 1700 são qualificados como o século das luzes. Embora a França seja amplamente considerada a nação que liderou o processo de desenvolvimento dessa mentalidade, o próprio termo faz referência à palavra alemã Agrung, que significa esclarecimento. Logo podemos ver os primeiros sinais do movimento em outras partes da Europa, como o Sacro Império Germânico Romano, Holanda, Inglaterra, antes que o iluminismo encontrasse terreno mais fértil na França. Nesta sociedade extraordinariamente desigual, onde as classes privilegiadas possuem privilégios e isenções notáveis ao custo da exploração de parte esmagadora da população, o iluminismo rapidamente ganharia adeptos entre a ascendência da burguesia. Isso não quer dizer que o iluminismo fosse uma escola de pensamentos propriamente dita, e muito menos se tratasse de um movimento homogêneo. De fato, seu ecletismo era tamanho que acabava resultando em um pensamento pouco original para a época. Isso levaria alguns estudiosos a afirmarem mesmo que o movimento iluminista fosse apenas uma invenção posterior dos revolucionários franceses em busca de legitimação para suas ações. O diferencial do iluminismo em relação aos demais movimentos do período estava em sua abordagem estrita da razão, principalmente em relação ao viés científico, numa linha de pensamento que poderia ser aplicada tanto a filósofos e intelectuais quanto a matemáticos e físicos. Com o passar das décadas, cresceu a ideia de que o mesmo método poderia ser utilizado com sucesso em outras áreas da vida, levando ao progresso e à felicidade. Assim, em breve, a própria política iria se apropriar da ideia, como a mais benéfica para a sociedade em geral, contrapondo a mera autoridade e a estratificação. Alguns monarcas europeus do período seriam até conhecidos como despotas iluminados, como Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia e, em certa medida, Maria Teresa da Áustria, como devidas às reformas que visavam o bem-estar de seus súditos. Segundo o iluminismo, apenas a razão, aliada a um método científico, poderia fornecer as verdades elementares que seriam as bases do progresso do conhecimento. Partindo disso, é mais fácil compreender a iniciativa de vários nomes ligados ao movimento, como Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques e Montesquieu, apenas para citar os mais notáveis. Para começar o desenvolvimento e publicação daqueles que se tornariam entre a década de 1750 e a década de 1770. Os 35 volumes da enciclopédia, somando no total cerca de 70 mil textos sobre os mais variados assuntos. A enciclopédia era uma espécie de catálogo ornamentado de todo o conhecimento da época em que foi produzida. Pela primeira vez na história, toda a sabedoria humana foi reunida em uma só coleção que estava totalmente disponível ao público, incentivando assim um pensamento livre. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like. Até a próxima!